Olá, boa noite, irmãos, amigos desse canal do Toque do Dia. E estamos aqui mais uma vez nessa quinta-feira, um tempo chuvoso, choveu praticamente o dia todo hoje, um tempo fresco. E só não sei a temperatura hoje. Qual é a temperatura hoje, Maria? Deixa eu ver a secretária. Qual é o tempo de hoje? Qual a temperatura de hoje? Não tem? Ah, tá bom. É outro serviço de informação. Eu nem esqueci de olhar quem está nos acompanhando aqui também. Deixa eu olhar aqui no meu computador. Opa! Quem está nos acompanhando hoje aqui no Toque do Dia? Quantos graus? 24. 24 graus hoje aqui. Opa! Eu estou offline aqui, não estou, vou conectar agora. Meu computador estava fora do ar. Agora que está entrando. Vamos lá. Legal. Agora ela foi restaurada. Entra aqui. Para saber quem está nos acompanhando. Mais uma noite. Vamos lá. Vamos lá, ao vivo. Ainda não está aparecendo aqui no meu computador. Agora sim. Não. Eu queria cumprimentar, saber quem é que está nesse momento, irmãos. Ao vivo. O que eu vou lendo para você? Quem está nos acompanhando? Judismar. Judismar, legal. Sempre está nos acompanhando. Sandra, minha mãe. Sandra, que está nos acompanhando. Roseli. Roseli. Arlene. E Arlene. Tá bom. Depois eu falo com quem mais. Roseli, boa noite. Arlene também, boa noite. Roseli em Campo Grande. Marcos ali, como que tá, Marcos? Tudo bem? E eu sei que vocês têm cuidado dele aí bastante, né? Como todos sabem, Marcos passou por uma cirurgia, estou aqui substituindo aqui o lugar dele, né? Mas logo, logo ele vai estar retornando aqui no Toque do Dia e falando um pouco dessa experiência que ele está passando esse tempo ali em Campo Grande, nessa cirurgia, né? Todas as coisas a gente sabe que Deus de alguma forma, de alguma maneira tem falado com a gente, e muitas vezes na doença, nessa enfermidade, mas sabemos que ele está sendo cuidado por Deus também, e cuidando dele, da sua saúde. Roseli, obrigado, sabendo que o amor que você tem aí, todos os irmãos que estão aí, né? Estarei viajando amanhã também até vocês, né? Chegarei aí até a parte da tarde. Logo estarei com vocês aí também, Marcos, Roseli, todo mundo aí, meus irmãos, né? E Arlene, todos que estão nos acompanhando. E hoje, a nossa convidada hoje aqui, a nossa irmã Maressa, mais uma vez, ela tem sempre participado aqui, nesse momento, aqui no Toque do Dia. E hoje ela também vem aqui compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, né? Então, eu não quero alongar muito, eu quero já deixar ela aqui participando com vocês, né? Que vocês possam estar participando, interagindo, né? Mandando mensagem, eu vou estar acompanhando no computador e no final eu estarei aqui de volta. Um beijo a todos. Maressa, com você agora. Olá, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Eu já estava com saudades. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é do conhecimento de muitos, mas que é sempre muito bom estar estudando a palavra de Deus, porque é uma fonte de conhecimento. E mesmo sendo o mesmo tema, a gente sempre tem muito a aprender, não é mesmo? Eu gostaria de iniciar essa live fazendo uma oração para que o Senhor Deus venha estar alcançando
a sua vida, o seu coração, venha estar me usando. Que seja o Espírito Santo falando verdadeiramente, que vidas hoje sejam transformadas, né, mudadas, porque toda vez que recebemos a palavra de Deus, sofremos uma metanoia, né? Sofremos uma mudança de pensamento. Sempre Deus vem para trazer transformações na nossa vida. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Que o Senhor venha estar ministrando sobre os corações, sobre as vidas nessa noite, alcançando através dessa live, Deus, os teus preciosos filhos, seus príncipes e suas princesas. Venha falar conosco, nos dê a sabedoria que vem do alto, Senhor, que no nome de Jesus, Pai, possamos estar no centro da tua vontade, que cada dia mais, Pai, possamos experimentar a graça que vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu quero agradecer mais uma vez aqui ao meu querido primo Marcos, ao meu querido, eu falo tio, né, Eliseu, meu pastor querido, amado, que me convidou, né. Agradeço aos dois, né, e ele não está aqui conosco hoje, o primo Marcos, como é do conhecimento de vocês, mas estamos em oração para que ele se recupere logo, né, esse primo tão precioso. Deus está com ele, com certeza ele vai voltar bem para contar o seu testemunho que Deus tem feito na vida dele. E o tema da nossa mensagem, sem delongas, se chama A Inefável Graça de Deus, né? Todos aqui já ouviram falar dessa palavra, né? Graça, esse favor imerecido, que ao conhecermos Jesus Cristo, tornamos algo que é preenchido por essa maravilhosa graça que vem do Senhor, que é algo que conhecemos quando conhecemos Deus. Não há como falar de Jesus Cristo sem falar da graça. Não há como conhecer Jesus Cristo sem saber o que significa a sua graça. E a graça, a palavra graça, ela aparece no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O que é a graça? É um favor de Deus imerecido. E ela tem uma peculiaridade. A graça, a palavra graça e o seu sentido original, ela só aparece no cristianismo. Ela não aparece nas outras religiões. Nós compreendemos que nessa caminhada com o Senhor, nós não alcançamos a salvação das nossas vidas de uma maneira merecedora. Não é através das nossas obras, dos nossos feitos, né? Eu não posso chegar no céu um dia e dizer, olha, eu cheguei aqui porque eu fui uma boa moça, porque eu alimentei as pessoas que precisavam, eu fiz boas ações. Não. O céu é algo que alcançamos somente por esse favor imerecido de Deus. Ela é um presente do Senhor Deus através da obra redentora de Jesus Cristo. Deus, ao olhar a humanidade, vendo ela afundada no pecado, né? Essa coisa azeda, amarga que nos separou de Deus, Deus, na sua infinita misericórdia, né? Renunciou toda a sua glória, toda a sua grandiosidade para estar no meio de nós, como homem, e aqui ele viveu, né? Sofreu, foi perseguido, e entregou a sua vida para pagar essa grande dívida que possuíamos. Sem a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário, nós seríamos culpados de uma dívida enorme, né? Então, só o Senhor Jesus Cristo poderia pagar essa dívida, porque sabemos que Deus, ele é um juiz, né? E ele vem para cobrar. Só que quando ele vem para cobrar, ele já não cobra. Se você é aquela pessoa que entregou a sua vida para o Senhor, se você é aquela pessoa que se arrependeu, se entregou para Deus, Jesus se torna seu advogado. Sua dívida é quitada e você é salvo, e você é perdoado. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça, ela se manifesta para trazer livramento. Por que salvação? Por que livramento? Porque todo ser humano sem Deus, sem Jesus Cristo, ele se encontra correndo um grande risco de viver uma vida toda, aliás, de morrer para sempre. Mas aquele que encontra-se com o Senhor e o aceita, né? Ele vive eternamente. A Bíblia fala que ainda que ele morra, ele viverá. A graça de Deus é a base da nossa salvação. Em Efésios 2:8 diz que pela graça vocês são salvos, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então, como já havíamos comentado aqui,
A graça, ela é exclusiva do cristianismo. Eu não posso morrer, né, não aqui desmerecendo as outras religiões, mas segundo a palavra de Deus, eu não posso morrer e reencarnar para poder pagar as minhas dívidas com Deus. Eu não posso ir para o purgatório, eu não posso fazer sacrifícios que paguem a minha dívida, que perdoem os meus pecados, porque Jesus Cristo, ele foi essa ovelha, né, pura, foi para o matadouro e ali ele se entregou de uma vez por todos nós pecadores. A Bíblia fala que nós somos os mais miseráveis de todos os homens, então sem essa graça nós não temos valor, sem essa graça nós não temos propósito, sem essa graça nós não temos liberdade e nem alegria. Mas sabemos que o inimigo das nossas almas luta para que essa graça não seja uma verdade nas nossas vidas. Conhecemos a história do filho pródigo, né? Naquela época, quando Jesus contou essa história, as pessoas ficaram boquiabertas, porque esse filho, ele desonrou muito o pai dele. E naquela época, um filho, ele honrava o pai dele de todas as formas, né? E praticamente ele pediu a herança, praticamente ele quis que o pai dele morresse antes da hora, né? E ali ele pediu a sua parte, né? Saiu de casa, pegou o seu dinheiro e foi gastar nos seus deleites, né? Nos seus desejos, né? E quando tudo se acabou, ele lembrou que até os servos do seu pai viviam melhor do que ele, né? Depois que toda a riqueza dele acabou, né? Que ele se divertiu, que ele fez tudo o que ele queria. Se fosse dos dias de hoje, né? Seria um jovem que iria investir em uma empresa, em algo, e ia beber, ia para farra, ia para as drogas, e ele tudo ia se acabar, né? E quando ele caiu em si, ele se recordou da vida que ele levava, né? O amor que o pai dele dava para ele, né? Que era insubstituível, ele não precisava sair da sua casa, né? Mas o pecado, o inimigo, ele está sempre assim, disposto a nos tentar a não receber essa graça de Deus, a abandonarmos a graça que está ali disponível para vivermos no mundo, no sistema regido por Satanás, né? E ele, ao se lembrar, estava ali num trabalho terrível, cuidando de porcos, e aquele patrão não dava comida para ele, então ele começou a comer aquela comida dos porcos. Só que ele decidiu no coração dele, e eu tenho certeza que muitos de vocês fizeram um dia essa decisão, como eu também fiz, que eu me afastei da presença do Senhor, e eu pensei, oh meu Deus, olha só como eu estou, olha como eu estava e como eu estou, não, voltarei para a casa do meu pai, né? Eu vou falar para ele tudo o que eu estou sentindo, eu vou pedir perdão, vou falar para ele que eu não sou digna de ser chamada sua filha, e assim foi o filho pródigo, eu não sou digno de ser chamado seu filho, eu vou falar isso para o meu pai, quem sabe ele me permite ser um dos seus servos. Então ele partiu dali, voltou para a sua casa, e quem estava ali observando todos os dias, ali perto da porta, né, perto da porteira ali, imagino que fosse uma fazenda, como se fosse uma fazenda, né, e seu pai estava ali parado, como ele fazia todos os dias, aguardando aquele filho retornar. E quando aquele pai viu aquele filho, né, nós imaginamos como muitos pais poderiam fazer. Ah, eu não avisei você? Agora você vem aqui, o que você quer? Você gastou todo o dinheiro? Não, aqui você não vai entrar mais. Não, esse pai, ele foi extremamente amoroso. Ali vemos a graça de Deus, né, naquela história. Ele abraçou seu filho, né, e o filho falou tudo que ele tinha ensaiado ali, né? Senhor, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu posso ser um dos seus jornaleiros, né? Eu posso ser um empregado do Senhor, um servo. E o seu pai praticamente não deu atenção para aquilo que ele estava falando, só beijou ele, abraçou e disse, ó, pegue o melhor bezerro, pegue o melhor anel, a melhor roupa e coloque no meu filho, porque ele estava morto e reviveu. Essa é a graça de Deus. Jesus nos enxerga como pessoas que estavam mortas, mas quando ele nos abraça, quando ele nos recebe, nós somos literalmente, no mundo espiritual, ressuscitados. Nós recebemos a vida que vem de Deus, a vida que vem das narinas, do abraço dele, da presença dele. E é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente viva numa religião onde estamos ali só cumprindo regras. Não, ele quer um relacionamento. Aquele pai demonstrou que ele tinha relacionamento com o filho dele. E o filho dele havia quebrado, né? Por causa do orgulho, por causa do desejo do pecado, o filho dele havia quebrado. Mas naquele mesmo momento, aquele pai perdoou o seu filho e o abraçou. A graça de Deus nos salva da morte, do pecado e de suas consequências. Queridos,
o pecado traz consequências terríveis. Sansão é um exemplo de um homem, né, que foi escolhido por Deus, nazireu de Deus, né, teve a oportunidade de ser um juiz de Israel. Ele foi salvo, ele foi perdoado, mas ele perdeu a chance de ter uma vida, um relacionamento com Deus. Não é mesmo? Ele ali vivendo aquela, para quem não conhece essa história, né? Sansão foi escolhido pelo Senhor para julgar Israel, e ao invés dele julgar Israel, ele começou a viver com uma mulher que não era da tribo dele, né? Que não era ali da família, né? Da cultura dele, que era proibido naquela época. Uma pessoa escolhida por Deus, ela tinha que se casar com alguém do seu povo, né? E ele escolheu uma mulher que não era do seu povo, e era uma mulher que já estava intentando, né, algo contra ele. E os inimigos de Israel, os filisteus, tramavam algo ali contra, não só Sansão, mas todo o povo de Israel, né? Deus usou Sansão para matar aquele povo, mas ele perdeu a oportunidade de viver uma vida toda com Deus, de relacionamento, de experiências. O pecado traz consequências terríveis, mas a graça de Deus, ela sobressai. Se você experimentar a graça de Deus, você vai ver que a graça, ela vai além das consequências do pecado. Por mais que vivamos as consequências daquilo que fizemos, porque nós vamos pagar, né? A colheita, ela é clara, a lei da colheita, ela é clara. Você plantou, você vai colher. Mas a graça de Deus, ela é incomparável. Por que eu usei no tema a inefável graça de Deus? Porque a palavra inefável significa algo que não dá pra gente descrever. É algo muito belo. A gente não tem nem como explicar como é a graça de Deus. Mas assim, através de alguns estudos, a gente nota que existem alguns sentidos que podemos falar para descrever a graça de Deus. Lá no Antigo Testamento, ela aparece como ren, né? A palavra H-E-N, que aponta para a graça, indica um favor que não merecemos, recebido de alguém que está acima de nós, né? Já o termo recede, eu não sei se é assim que se pronuncia, H-E-S-E-D, também no Antigo Testamento é usado no hebraico para falar de benevolência, né? Distribuído entre as pessoas que estão num relacionamento. Você já viu aquele versículo? O homem que achou uma mulher alcançou a graça de Deus, né? Então o casamento também tem a ver com a graça de Deus. Nossos relacionamentos com as pessoas têm a ver com a graça de Deus. Eu não posso simplesmente dizer que eu amo a Deus, mas não amar o meu irmão, não amar o meu vizinho, não amar o meu familiar, o meu parente, a minha mãe, meu pai, meu esposo, né? Eu não posso, porque eu estarei sendo mentirosa, né? A graça, ela envolve tudo. Não envolve só o meu relacionamento com Deus, envolve também o meu relacionamento com as pessoas. E no Novo Testamento, nós encontramos o termo charis, né? Que também é graça e tem um significado mais amplo, né? Da palavra graça, apontando para favor, perdão, consideração favorável e gratidão. Amém? E raramente o Novo Testamento usa a palavra eleos, que possui o sentido de misericórdia. Então, graça, ela fala de misericórdia, a graça, ela fala de favor de Deus, a graça, ela fala de perdão. Então, hoje, nesta noite, é o momento de você receber essa graça. Ai, Marissa, mas só que eu não consigo ser cristã. Eu não consigo ser cristão, isso não é pra mim, né? Eu faço tanta coisa errada, eu vou pra igreja, só que eu não consigo me firmar. Saiba que a graça de Deus, ela tem poder para transformar a sua vida. E não desista, amado. Estar com Deus não é somente acertar. Estar com Deus é você estar sempre tentando acertar. É você buscar agradar a Deus. Ele é seu amigo, ele é seu pai, né? Ele não é aquele homem severo que está ali toda hora, faz isso, faz aquilo, não. Nós fazemos por amor, né? Por benevolência, por amor ao nosso Deus. Então, nenhuma palavra exprime diretamente o significado da graça de Deus. Ela só pode ser compreendida através da obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário, né? Como o nosso pastor falou na ceia, eu me lembro que ele sempre fala isso. Jesus, ele não queria estar ali, né? Ele falou, Senhor, passa de mim esse cálice. Imagina você lá no lugar de Jesus, né? Sabendo que ele ia ser torturado, humilhado, né? Um homem que era Deus, né? Que sempre foi adorado. Mas na verdade Jesus não falou isso porque ele era narcisista ou porque ele não queria sofrer por nós. Não, porque realmente era algo pesado
todo o pecado da humanidade ia vir de contra a vida dele. Jesus pagou o preço não só dos meus pecados, mas de toda a humanidade, das pessoas que já se foram e que virão. Então era um peso terrível, né? Mas Jesus Cristo foi até o fim e cumpriu a sua missão. E hoje Deus te convida a cumprir também a sua missão. E isso só poderá ser feito através da graça que vem de Deus para as nossas vidas. Muitas pessoas acreditam que é dever de Deus nos conceder bênçãos. Muitas pessoas falam assim, Deus não existe, senão as pessoas não iam sofrer. Se Deus existisse, todo mundo ia ser feliz, ia ser rico, tudo ia dar certo. Não, amados, as coisas não são assim. Deus não tem o dever de me abençoar. Eis a questão, Deus não tem o dever de me dar o que eu quero. Deus não tem o dever de me salvar. Isso foi feito através da obra da cruz, da graça de Deus. Ele faz porque Ele quer. E se Ele não quiser, quem sou eu para questionar? Né? Essa é a graça de Deus. Ele vem sobre a minha vida porque Ele quis, né? E eu aceitei. E eu me arrependi e eu me entreguei a Ele. Se você se entregar a Ele, eu tenho certeza que mesmo nas dificuldades, você vai encontrar um porto seguro. Você vai se sentir seguro. Você vai ter esperança, né? Porque a Bíblia fala também, amados, que se a gente esperar só para essa vida, é pesado esse versículo, mas está na Bíblia. Não sei aonde, mas está na Bíblia. Depois vocês procurem. Que aquele que espera somente para essa vida é o mais desgraçado de todos os homens. Olha que palavra. Ou seja, se eu achar que eu só tenho que esperar para essa vida, eu só tenho que buscar uma faculdade, eu só tenho que buscar ter um bom emprego, um bom carro, eu sou a mais miserável. Por quê? Porque nós não devemos esperar somente para essa vida. Nós devemos esperar pela vida que o Senhor irá nos trazer, que é a vida eterna. Essa vida que vivemos aqui é só a ponta do iceberg daquilo que Deus tem preparado para nós. A Bíblia fala que é aquilo que o ouvido não ouviu, que os olhos não viram, que ainda não chegou no coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Imagine seu dia mais alegre, mais feliz. Imagine o lugar mais lindo que você já foi, no Brasil ou fora do Brasil. Esse é o céu, um lugar que nós não podemos imaginar, que é, como diz algumas pessoas, para lá de bom, viu? Então você não tem nada a perder servindo esse Deus tão maravilhoso. Segundo a palavra de Deus, todos nós somos injustos e culpados. Sendo assim, deveríamos todos receber as consequências do juízo. Ou seja, eu estou ali culpada, vem Jesus me julga, só que meu advogado, que é o Senhor Jesus, me livra dessa culpa, né? Ele mesmo quem paga o que eu estou devendo e eu sou assim absolvida, e eu sou assim livre dessa prisão, dessa culpa, né? Todo aquele que se arrepende e aceita Jesus com fé, em sua vida recebe esse favor de Deus, né? Mas antes de o aceitarmos, não podemos esquecer que primeiramente Ele resolveu nos declarar inocentes. Então não é só porque eu me arrependi. Deus resolveu me declarar inocente. Foi decisão de Deus através de Jesus Cristo, né? Não que Ele tenha ignorado também nossas culpas. Porque se eu falar que Deus vai me aceitar assim de qualquer maneira, eu vou falar que Ele é um juiz injusto. Mas não, é que a nossa dívida foi paga. Não é que ela não existe, né? Não é que a minha natureza pecaminosa foi anulada e Deus finge que não existe. Não, é porque Jesus pagou esse preço por mim. Você sabia que antigamente, quando um escravo ele era comprado, se usava a palavra redimido? Então a pessoa que comprava o escravo, ele se chamava redentor. Eu nunca soube disso, vou descobrir isso hoje. Então Jesus ele foi o nosso redentor, ele nos redimiu, ele nos comprou. Então, se você em algum momento da sua vida sentir que você não tem valor, que nada dá certo para você, que as coisas não estão acontecendo como você deseja, saiba que o seu valor é imensurável. Você foi redimido pelo dono do universo, pelo Deus dos deuses, ele te comprou e por um alto preço. Então nunca deixe as situações da vida, o inimigo da sua mente, da sua alma, colocar na sua cabeça que você não tem valor. Amém? Lá em Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, para terminarmos, quero que fique bem claro,
A salvação, ela não é pelas obras, ok? E a graça, ela não é só para me salvar também. Olha que legal, a graça de Deus, ela não só me salva, ela enche a minha vida. Ela faz da minha vida uma vida abundante, uma vida plena. Quando eu começo a caminhar com Deus, eu começo a receber também dons espirituais. Dons para ser útil na sua casa, no seu reino. Então eu não sou somente salva, que isso já é maravilhoso, né? Eu sou usado por Deus. Eu sou embaixador do Senhor aqui na terra. Eu sou canal da sua voz, da sua vontade. Eu sou os olhos, as mãos de Deus. Eu preciso compreender isso, né? E para isso eu preciso estar conectado com Deus. As leis não podem garantir a minha salvação. Os fariseus acreditavam assim, né? Que por eles cumprirem aquelas 613 leis, ordens ali, eles eram os melhores. Tanto que foram eles que perseguiram Jesus, né? Alguns deles, né? Que perseguiram Jesus. Que se achavam no direito de estar ali cobrando, e ainda hoje existem pessoas assim, né? Que ao invés de abraçar, né? De dizer o quanto você tem valor, né? Não que nós só vamos dizer isso, porque nós temos consciência das nossas responsabilidades, né? Mas o que fala mais alto nesse evangelho maravilhoso, nesse evangelho que resgata, que transforma, é a graça de Deus, né? Não é eu falar o que não pode e o que pode fazer. Eu não sou diferente hoje porque eu não fumo mais. Eu não sou diferente hoje porque eu não faço mais o que eu fazia. Eu sou diferente hoje porque a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus vai além das minhas atitudes e da minha maneira de viver. Em Tiago 2,10 diz assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Ou seja, se a minha vida com Deus se resumir, esse versículo está dizendo que se minha vida com Deus resumir em guardar a lei, eu sou culpada. Porque eu não vou conseguir cumprir as 613 ordens da lei sozinha. Eu não posso, nenhuma pessoa consegue isso, né? O fariseu é um exemplo disso. Ele cumpria ali, claro que ele não cumpria tudo, mas ele se achava no direito cumprindo assim, uma boa parte. Ele podia perseguir todo mundo, ele podia estar ali sempre julgando, né? Ele era zeloso em guardar as leis, mas não dava importância para o relacionamento vivo com Deus. Ele estava mais preocupado em respeitar as leis humanas do que buscar a Deus. A lei é boa? É maravilhosa, né? Se você for qualquer igreja que você chegar, vai ter regras, né? Vai ter leis ali, né? Que eu tenho que cumprir, mas isso é para o meu bem. Toda lei, gente, toda lei que existe é para o nosso bem. Não roubarás. Não é para o nosso bem? Você vai achar legal você estar andando na rua e vir alguém roubar seu celular? Você vai achar legal alguém entrar no seu mercado, na sua loja, como está acontecendo agora lá na Califórnia, que pela lei agora você pode roubar até 900 lá na moeda deles, não sei se é dólar, o que é, acho que é dólar. Você pode roubar até $900. Aonde já se viu isso? Então a lei, ela é boa, ela é para o nosso bem, né? Mas a graça de Deus que nos ajuda a cumprir essa lei com amor, com liberdade, né? Então o fariseu acreditava que a religião era obedecer regras, mas se esquecia de amar a Deus e o próximo, e de servir a Deus e de se oferecer também pelo próximo. Então a graça de Deus se resume nisso, não só servir a Deus, mas também servir o próximo. Antes de terminar minha pregação, eu me lembrei aqui do meu pastor. Gente, eu amo meu pastor, não repare que eu falo muito dele, tá? Mas assim, ele mudou minha vida, porque eu nunca tinha visto um pastor servir as pessoas assim no almoço. Uma vez teve um retiro muito lindo que a gente teve, e ele estava ali servindo, e eu peguei meu celular, parei de comer, comecei a tirar um monte de foto dele, que eu achei aquilo tão legal. E isso é a graça de Deus. Ele não fez isso porque ele era obrigado a estar ali servindo as pessoas. Ele fez isso porque ele conheceu a graça de Deus. E ele queria mostrar para as pessoas, dar para as pessoas também um pouco dessa graça. E é assim a nossa vida com Deus. Não há como a gente viver com Deus sem servir as pessoas, sem amar as pessoas, sem ser útil também para o nosso próximo. Amém? Então que você venha guardar essa palavra, que você venha receber essa graça que está disponível a você, que foi feita, que foi disponibilizada com alto preço, né? Jesus Cristo se entregando por você. Então toda vez que você cair, que você pecar e você pensar,
Poxa, toda vez eu peco, toda vez eu erro. Não dá. Saiba que a graça de Deus ainda está aqui, disponível para você. Que você venha aceitar essa graça. Que você não venha deixar o orgulho tomar conta da sua vida ao ponto de você achar que a graça não tem espaço no seu coração. Não tem espaço na sua vida. Ela é a marca registrada de Deus na sua vida. Amém? Eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, eu te agradeço por essa pessoa, Pai, tão especial que estava aqui assistindo essa live. Que o Senhor venha encontrar, Pai, a vida dela nessa noite, Senhor. Venha de encontro à sua alma. Deus, o Senhor conhece como ela está nesse momento. Que o Senhor venha perdoar, que o Senhor também venha me perdoar, Deus. Me ajude a compreender a sua graça, Deus. Me ajude a aceitar. Me ajude a viver a sua graça. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Perdoe, Senhor, as nossas falhas. E nos ajude, Senhor, a cumprir a nossa missão, assim como o Senhor também cumpriu. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, Marissa, a sua vida. Né? Essa menina preciosa que é a Marissa. O carinho que ela tem, a atenção também para com as pessoas, né? E sempre colaborando ali na igreja, né? Com os adolescentes. Hoje tem reunião dos jovens, né? E ela não está participando, está aqui conosco, né? Esse momento. Mas que Deus te abençoe, Marissa, que você continue sendo essa menina preciosa que você é, carinhosa, amorosa. E essa atenção, né? Sempre pronta a ser chamada em qualquer momento. Ela sempre fala, pastor, precisou de mim em qualquer lugar, ou lá no Previsul, ou aqui, ou lá em Porto Soares mesmo, né? Porque eu falei quarta-feira, nós estamos orando, e domingo, em Porto Soares, na parte da manhã, né? Com os irmãos ali, e eles pediram para que eu voltasse também à noite. Então, estive também com eles ali em Porto Soares, né? Então, realmente, essa palavra, Marissa, de edificação e crescimento, né? Falando da graça, esse versículo que você queria saber, eu até fui pesquisar o 1 Coríntios 15 e 19, né? Se esperarmos em Cristo só nesta vida, né? Somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a gente vê quanta coisa que o Senhor está nos preparando ainda para a vida futura, né? Ainda lá na frente, né? Nossa visão não pode ser apenas aqui, uma visão como águia, né? Olhando lá para longe, enxergando. Muitas vezes nossos olhos humanos conseguimos enxergar, mas se nós olharmos com nossos olhos da fé, a gente vai ver coisas ainda melhores, coisas preciosas que Deus tem para cada um de nós. E realmente, Maria, essa graça que você tem falado, onde nós recebemos quando Jesus Cristo morreu ali na cruz, né, em nosso favor, para a remissão dos nossos pecados, e nós sabemos que não é pelos nossos méritos, tampouco pela nossa justiça, porque nós e nós mesmos não somos nada, mas por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que morreu ali na cruz, morreu dali para nos salvar, para nos dar vida e vida eterna. E essa graça, esse dom, esse presente de Deus, para todos aqueles, né, que têm essa fé, no Senhor Jesus Cristo. E, irmãos, quando nós compreendemos, como Marissa disse aqui, quando nós compreendemos e recebemos essa graça, nós ganhamos novas forças para viver a vida com confiança e esperança. E tem um versículo também que eu quero deixar vocês, que está para vocês, que está em Hebreus 4:16, que está assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade. Quem que não precisa? Todos nós necessitamos sempre de algo, de mais amor, de carinho, atenção, né? Aconchego, paz, alegria, mansidão, temperança, né? Domínio próprio. Nós precisamos de tudo isso, dessa graça. E nós só encontramos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando nós recebemos o Espírito Santo e Ele nos conforta, nos dando todos esse poder para podermos viver uma vida no momento de necessidade. Quando você mais necessita de algo, o Espírito Santo, Ele vai te confortar e te dar tudo isso para você. E assim a gente consegue andar e caminhar nesse mundo cheio de aflição, de dor, onde que o próprio Jesus Cristo tenha bom ânimo. Eu venci o mundo.
e vocês também vão vencer. E quero mais uma vez aqui agradecer a atenção de todos, né? De todos vocês que estão aqui nos acompanhando nesse momento. E está aqui conosco, né? A Dalce Colombo, ali de Porto Soares. Deus abençoe sua vida, Dalce. E Judimar também, que sempre está acompanhando. Que Deus te abençoe, irmã. E também a Conceição, sempre está presente no Toque do Dia. Conceição, Arlene, Rafael. Eu acredito que tem muitos amigos aqui. Joãozinho, que sempre não falta. A Roseli, minha irmã. A Tereza, a Márcia, Lenir, a Lidiane. Deus abençoe, Lidiane. Maria, Esdras. E eu acredito que tem muitos aqui amigos da Maressa que estão ouvindo esse momento onde ela está ministrando. E outros aqui, né? Muitas vezes a gente até deixa de falar o nome de alguns, né? Mas Sandra mesmo, né? A mãe de Maressa, que está ali. Que Deus te abençoe, Maressa. E agradecer mais uma vez a todos vocês. Um beijo. E Marcos, nós estamos orando. E amanhã, né? Maressa está viajando hoje à noite com Sandra, aí para Campo Grande, né? Indo para o casamento. E nós amanhã também queremos sair daqui até as 9 da manhã, aí para Campo Grande, né? Então eu peço também a oração. E Vitor viajou hoje, a Flávio com a Keila também está viajando, o Bruno, vários irmãos estão viajando para Campo Grande. E possamos estar orando para que a proteção de Deus, né, os anjos dando ordem para que nos guarde e nos proteja, tanto nossa ida quanto nosso retorno. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E tenha também já estamos chegando no final de semana, e seja um final de semana abençoado a cada um de vocês. Deus abençoe a todos vocês. Vou pedir para a Maressa desligar ali. Tchau, Deus abençoe. Obrigado, Maressa. Embaixo.